Quando nos deparamos com um nome científico, nem sempre é fácil entender de cara o que ele significa, mesmo se temos um conhecimento razoável de radicais gregos e latinos. Eu já explorei o nome de 5 espécies aqui num vídeo anterior, onde dei uma ideia de como tentar descobrir o significado em consultas nos dicionários ou nas publicações originais em que a espécie foi descrita. Hoje a gente vai explorar o significado de 6 nomes sugeridos por espectadores do canal: Edócritus, Byrdius, Pelomus, Wuchereria bancrofti, Puma concolor e Nymphicus hollandicus. Interpretando nomes científicos. Parte 2. O joinha é bem-vindo. Os 3 primeiros nomes foram sugeridos pelo João Vitor de Melo Assis e são gêneros de dípteros da família Chironomidae. Vamos começar com o nome Edócritus, ou Aedócritus. Confesso que esse foi um nome bem complicado e eu não estou certo se a etimologia que eu supus para ele está correta. A princípio ele parece ser composto de 2 radicais. Vamos começar falando da segunda parte, Critus. Como tem um K ali, claramente não é uma palavra original do latim. Apesar de a letra K do grego geralmente ser transcrita como um C, ela às vezes é transcrita como um K também, e parece que o caso aqui foi isso. Se a gente for a um dicionário grego e procurarmos por uma palavra similar a isso, a gente vai encontrar kritos, que significa escolhido. Vamos considerar que essa interpretação esteja correta e seguir para a primeira parte do nome. E aqui as coisas ficam difíceis mesmo. No dicionário de grego a gente pode encontrar a palavra aedes, que significa desagradável. É daí que vem o nome do gênero do famoso mosquito Aedes. Se esse for o radical correto, o nome significaria algo como desagradavelmente escolhido, e a pronúncia adequada seria Aedócritus. Outra possibilidade é a palavra grega aidos, que significa vergonha ou respeito. Caso seja daí que o nome venha, ele significaria algo como escolhido por vergonha ou escolhido por respeito, e a pronúncia adequada seria Edócritus. Enfim, não sei se qualquer um desses 2 nomes faz sentido para esses animais. Talvez fosse possível encontrar maiores dicas no artigo original de descrição, mas eu não consegui encontrá-lo. Então aqui eu vou ficar devendo uma resposta mais definitiva. Nosso próximo gênero é Byrdius. Esse é bem simples de descobrir no artigo original em que o gênero foi descrito e ao qual eu felizmente tive acesso. Lá é dito que o nome do gênero homenageia o falecido Melvin Beard, um estudante da Eastern New Mexico University que coletou material tipo da espécie Byrdius truncatus. Quem é Melvin Beard exatamente? Isso eu não faço ideia. É possível que seja alguém que nunca tenha seguido carreira acadêmica e só estava com o nome registrado no material depositado no museu. Dessa forma, como o nome é derivado de um nome próprio em inglês, a pronúncia mais adequada seria Byrdius. Nosso próximo nome é mais um complicado, porque não tive acesso ao trabalho original e sequer achei fotografias dos tais bichos para me auxiliar. A pronúncia do nome muito provavelmente é Pelomus, pois meu palpite é de que a segunda parte do nome, homus, venha do grego homos, que significa ombro. Como o primeiro O aí é longo, a pronúncia precisa ser Pelomus e não Pelomus, como eu já expliquei em vários vídeos aqui no canal. Mas agora a parte pel vem de onde? Há 2 possibilidades. Uma delas é do grego pelos, escuro. Se esse for o caso, o nome significaria ombro escuro. Imagino que, se esse for o caso, as espécies desse gênero, ao menos a espécie tipo, tenham alguma marca escura, provavelmente no tórax, que seria o correspondente aos ombros num inseto. A segunda possibilidade é que venha do grego pelos, lodo, lama, argila. Nesse caso, o significado seria algo como ombro de lodo. Novamente, eu vou ficar devendo uma resposta mais definitiva. Os próximos 3 nomes foram sugeridos pelo Gabriel Teixeira. O primeiro é a filária que causa elefantíase em humanos, Wuchereria bancrofti. Aqui temos um tipo de etimologia bem comum para nomes de organismos parasitas de humanos, onde tanto o gênero quanto o epíteto específico homenageiam pessoas que pesquisaram o organismo e a doença que ele causa. O nome do gênero, Wuchereria, homenageia o médico Otto Wucherer. Nascido em Porto, Portugal, ele era filho de um pai alemão e uma mãe holandesa. Mais tarde ele se mudou para a Alemanha, onde se tornou médico, e em 1843 se mudou para o Brasil, mais precisamente para Salvador, onde trabalhou como médico.
Em 1865, ele encontrou larvas de filária na urina de uma paciente com quilúria, uma condição em que a urina se torna branca pela presença de plasma que é desviado para o sistema urinário por causa do bloqueio causado pelas filárias nos nódulos linfáticos. Como o nome do gênero é baseado numa palavra alemã, a pronúncia adequada do nome para falantes de português é Wuchereria. Agora o epíteto específico homenageia outro pesquisador, o farmacologista e parasitólogo Joseph Bancroft. Nascido em Londres, ele mais tarde se mudou para a Austrália, onde em 1876 e 1877 encontrou os vermes adultos dessa espécie em nódulos linfáticos de pacientes que tinham larvas no sangue. O I no final do epíteto é uma marcação para formar o genitivo masculino, que você deve ter visto no meu vídeo sobre como homenagear pessoas ou nos meus vídeos sobre as inclinações do latim. Ou seja, Bancroft significa de Bancroft. Assim, o nome da espécie poderia ser traduzido como Wuchereria de Bancroft. Nomes de gêneros formados por um nome próprio com um sufixo não conseguem ser traduzidos. A próxima espécie é a Sussuarana, ou puma, ou leão-baio, ou onça parda. O nome científico desse lindo felídeo americano é Puma concolor. Vamos começar com o nome do gênero, puma. Bem, aqui fica evidente que o nome do gênero vem do nome popular da espécie, né? Mas essa palavra não tem origem no grego ou latim, mas sim no Quichua, onde já era o nome dessa espécie. Agora o epíteto sim é de origem latina. Concolor significa de uma só cor, de cor uniforme. Assim, puma concolor significa puma de cor uniforme. Perceba que a pronúncia adequada é concolor e não concolor, como muitos falam. Color em latim significa cor, mas o O em color não é longo, então ele não pode receber a sílaba tônica em palavras se tiver algum prefixo. Então agora você já sabe. A pronúncia adequada é puma concolor. E nossa última espécie por hora é a Calopsita, Nymphicus hollandicus. Vamos começar analisando o nome do gênero, Nymphicus. Se você acha que tem alguma relação com ninfas, está absolutamente certo. O nome vem do grego nymphe, que, além do sentido de ninfa como uma divindade da natureza, também era palavra em grego clássico para uma noiva. Quando os europeus descobriram essa ave vivendo em habitat natural na Austrália, compararam sua beleza à das ninfas. E com sua coloração que faz com que pareçam estar maquiadas, o nome bem que poderia fazer referência também a uma noiva se preparando para casar, né? A terminação -icus do nome vem do típico sufixo grego -ikos, para formar adjetivos que geram muitas palavras em português terminando em -ico. Corresponde frequentemente ao sufixo -al em palavras de origem latina. Assim, o nome do gênero poderia ser traduzido como nínfico ou talvez ninfal. Agora o epíteto específico faz referência ao local onde a espécie é nativa, a Austrália, que até o século XIX era conhecida como Nova Holanda. Hollandicus é uma forma em latim moderno para holandês. Assim como é comum achar espécies nativas da América com o epíteto Indicus, por ela ser chamada de Índias Ocidentais, é comum achar espécies australianas com o epíteto Hollandicus, por ela ser chamada de Nova Holanda. A tradução do nome é, portanto, nínfico holandês. Deixe o seu like se gostou desse vídeo, inscreva-se e ative as notificações. E deixe nos comentários os nomes científicos que você quer ver interpretados aqui e talvez eu volte com uma parte 3. Considere também apoiar esse canal. Você pode contribuir via Pix com qualquer valor. Qualquer realzinho já ajuda muito. E compartilhe esse vídeo com quem possa se interessar. Obrigado por ter ficado até aqui. Até mais!